Olá, chamo-me Maria Carolina Rodrigues, estudante de mestrado do PG Agro UFRA Belém Pará, orientada pelo professor Dr. Gledson de Castro, e no segundo Conecta UFRA apresento o trabalho Bioestimulante à base de algas marinhas mitiga os efeitos do déficit hídrico em mudas de açaizeiro. O açaí é uma cultura pertencente à família Arecaceae e a cultivar BRS Pará foi lançada em 2004 pela Embrapa Amazônia Oriental e possui produtividade que varia de 3 a 10 toneladas por hectare no 8º ano, quando bem manejado. O Pará é responsável por 96% da produção brasileira. Desta forma, a cultura apresenta uma relevância socioeconômica demasiada no estado. O bioestimulante à base de algas marinhas tem em sua composição glicina-betaína, zeatina e ácidos úmicos e fúvicos. A produção de mudas de açaí possui fatores limitantes, como longo período de crescimento em viveiros e alta sensibilidade ao déficit hídrico. Desta forma, o objetivo do trabalho foi avaliar respostas fisiológicas que estão associadas com a maior tolerância ao déficit hídrico em mudas de açaizeira inoculadas com bioestimulante à base de algas marinhas. O experimento foi conduzido em casa de vegetação na Universidade Federal Rural da Amazônia, em delineamento inteiramente casualizado, com 2 tratamentos e 10 repetições, totalizando 20 parcelas. Os tratamentos foram T1 controle, somente água, e T2, com plantas inoculadas com bioestimulante à base de algas marinhas. Após germinação e transplantio para a casa de vegetação, as plantas foram em 5 vezes inoculadas com bioestimulante à base de algas na concentração de 0,75%. As avaliações foram realizadas em 100% irrigadas e, após 5 meses, as plantas foram submetidas ao déficit hídrico, até a capacidade de campo de 64%. Durante esse período, também foram realizadas avaliações. Os resultados podem ser observados a seguir. Resultados e discussões. O conteúdo relativo de água, conforme apresentado no gráfico A, não houve diferença em déficit hídrico entre as plantas controle e as plantas bioestimuladas. Todavia, o CRA diminuiu 68% para plantas controle e somente 55% para plantas bioestimuladas. A taxa de assimilação líquida de CO2, no gráfico B, mostra que plantas bioestimuladas não houve redução da taxa de assimilação líquida de CO2, enquanto as plantas controle tiveram uma redução de 51%. O controle apresentou 55,70% menor condutância estomática que as plantas bioestimuladas. Conforme observado na figura D, o déficit hídrico aumentou a transpiração das plantas inoculadas em 32% em relação às plantas controle. Com relação à concentração intercelular de gás carbônico, não houve diferença em déficit hídrico entre plantas controle e plantas bioestimuladas. A eficiência do uso da água nas plantas bioestimuladas com algas marinhas foi 42,6% maior em relação ao controle em déficit hídrico, conforme observado na figura F. Com relação à eficiência de carboxilação, podemos observar na figura G que não houve diminuição para mudas com bioestimulante à base de algas. Todavia, nas plantas controles ocorreu uma diminuição de 57,6%. Conforme observado na figura grafada em verde, houve forte correlação positiva entre fotossíntese líquida e condutância estomática e transpiração e condutância estomática e eficiência de carboxilação. Os resultados indicam que mudas de açaizeiro bioestimuladas com algas marinhas ativam respostas fisiológicas que podem estar relacionadas com mecanismos que induzem maior tolerância ao déficit hídrico, amenizando os danos causados no aparato fotossintético. As referências do trabalho. Gostaria de agradecer à Universidade Federal Rural da Amazônia, à CAPES, ao PG Agro, ao Laboratório de Proteção de Plantas e ao meu orientador, professor Dr. Gledson de Castro. Obrigada!